secante hiperbólica dá menos a secante hiperbólica vezes a tangente hiperbólica. Então, o comportamento em termos de sinais é mais, menos, menos. Tá? Diferente da derivada das funções trigonométricas, sendo que é mais, menos, menos. Tá? Mas, tirando isso, o comportamento é parecido, em derivada. Agora, observe uma coisa, ó. Para todo x diferente de zero, a derivada da cotangente hiperbólica é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado. Isto diz o seguinte, que em cada um dos intervalos, ó, no intervalo 0 mais infinito, e nesse intervalo menos infinito 0, em cada um desses intervalos, a função cotangente hiperbólica é diferenciável e a sua derivada é negativa. Portanto, em cada intervalo desse, a cotangente hiperbólica é estritamente decrescente. Então, daí sai que o quê? Que a cotangente hiperbólica ela é o quê? Estritamente decrescente no intervalo menos infinito 0 e em, tá certo? E em 0 mais infinito. E agora vamos ver para a cossecante hiperbólica ao quadrado. A derivada da cossecante hiperbólica em x é menos esse produto aqui, qualquer que seja x diferente de 0. Acontece que, se o x é positivo, cossecante hiperbólica de x e cotangente hiperbólica de x são números positivos. O produto dá positivo, a derivada fica negativa. E se o x é negativo, cossecante hiperbólica em x e cotangente hiperbólica em x são números negativos. O produto dá positivo. Com menos aqui, a derivada fica negativa. Então, em cada um desses dois intervalos, a cossecante hiperbólica é diferenciável e a sua derivada é negativa. Em cada ponto desses dois intervalos. Então, a conclusão é que a cossecante hiperbólica, ela também é o quê? Estritamente decrescente no intervalo dos números negativos e no intervalo dos números do quê? Positivos. Bem, isso aí é suficiente para eu fazer o gráfico. Se você quiser derivada segunda, conclua aí, faça as contas, tá? Derive duas vezes, derive mais uma vez, né? Mais uma vez, perdão. E você, de modo que os gráficos são, ó, fazer aqui nesse cantinho os dois gráficos. O gráfico da cotangente hiperbólica. Então você tem o 1 e o menos 1, tem essas retas. Por que eu estou desenhando essas retas? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Cotangente hiperbólica em x é maior do que 1 para x positivo e menor do que menos 1 para x negativo. Ainda tem esses limites aqui, ó. Significa com isso que a cotangente hiperbólica tem um gráfico assim. Ó, esse limite aqui, ó. Cadê a cotangente hiperbólica? Limite da cotangente hiperbólica em x com x tendendo a mais infinito é 1 por valores maiores do que 1. Ela é estritamente decrescente. Qual é o seu limite quando o x tende a 0 por valores positivos? Mais infinito. E aqui é assim, ó. Isso é o gráfico de quem dá cotangente hiperbólica. Certo? Alguma dúvida aí? Aqui também, ó. Aqui, ó. Menos 1 por valores menores que menos 1 e 0 por valores, cadê?
menos o valor, e zero e menos infinito, com x tendendo a zero por valores negativos. Está aqui. Então tá aqui. E a cossecante hiperbólica? Aí tem um gráfico assim. E observe uma coisa, isso aqui é o gráfico de quem dá cossecante hiperbólica. E observe uma coisa. Por exemplo, a cossecante hiperbólica ela é estritamente decrescente nesse conjunto e é estritamente decrescente nesse. Mas ela não é estritamente decrescente no seu domínio, que é R asterisco. Porque quando eu passo do direito para o esquerdo, ela não diminui, ela o quê? Aumenta. Então ela é estritamente decrescente aqui e aqui. E isso não te permite escrever que ela é estritamente decrescente em R asterisco. Observe isso. Tá? Então tá aí. Então com isso aí eu encerro, tá? Em termos de gráfico. Tem as derivadas, aí é só aplicar, né? Usando regra da cadeia, que você deriva composições dessas funções com outras funções que você já conhece. Agora vamos começar com as funções hiperbólicas inversas. Tá? Inversas. Então, lembrando que lá nas trigonométricas inversas, nenhuma delas era invertível. O seno não é invertível, cosseno não é invertível, tangente não é invertível, cotangente também não, secante também não é invertível, cossecante também não. Só que o seno hiperbólico é invertível. Tá? Por quê? Posso apagar aqui? Entendeu aí? Tá entendido aí? Não. Agora deixa eu apagar aqui. Muita informação, né? Se não memorizar, tem que... Grave pelo menos os gráficos. Se você gravar os gráficos, você... Tá? Aí você tem um comportamento pelo gráfico. Esboço do gráfico. Grave o esboço dos gráficos. Ó, vou colocar aqui nesse cantinho o gráfico do seno hiperbólico. Esse é o gráfico de quem? Do seno hiperbólico. A função seno hiperbólico, ó, a função seno hiperbólico, e observe que o seno hiperbólico é uma função que vai de R em R. Ela é injetiva. Por que que ela é injetiva? Porque ela é estritamente crescente. Estritamente crescente, ela é injetiva. Além disso, como limite com x tendendo a mais infinito do seno hiperbólico de x é mais infinito e o limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito, pelo teorema do valor intermediário tem-se que a imagem do seno hiperbólico é os reais. A imagem, o conjunto de imagem é o contradomínio. Ou seja, a função seno hiperbólico, ela é uma função o quê? Sobrejetiva.
Logo, seno hiperbólico, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é o quê? Invertida. Invertida. Ela é uma função invertida. Ela tem inversa. Tá? Aí vem a definição. Definição. Lembro, a função seno não tem inversa. O que tem inversa é o que eu chamo de seno, né? Que é uma restrição. Tá? Restrição do seno ao intervalo fechado, menos π sobre 2, π sobre 2. E restringe o domínio também, o intervalo, e restringe o contradomínio ao intervalo fechado menos 1. Aí seno que tem inversa. E aqui, mas aqui não. Função seno hiperbólica, ela tem inversa, tá? Aí a definição, que é uma coisa da literatura matemática, que diz o seguinte: a função inversa da função seno hiperbólico, que é a função com domínio R contra domínio R, ela é denominada, ela é chamada função arco seno hiperbólico. Sendo denotada por arco sem H de hiperbólico. E é evidente que, como se trata da inversa do seno hiperbólico, quem é o seu domínio? É os reais. E quem é o seu contradomínio? Os reais também. Ok? Domínio também é os reais. Assim, agora vem as conclusões. Assim, quer dizer, conclusão da definição. Tá? Definição, propriedade da inversa. Propriedade da inversa. Deixa eu apagar aqui. Então, conclusão. Então, primeira coisa, quem é o arco seno hiperbólico do seno hiperbólico de x? É x. Qualquer que seja o x real. Quem é o seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x? Também é o quê? É x. Qualquer que seja o x real. E dados x e y reais, o domínio é igual contra o domínio, o y é o arco seno hiperbólico de x, se e somente se o x aqui é o seno hiperbólico de y. Assim, logo, pela definição, quem é o arco seno hiperbólico de zero? É zero? Porque o seno hiperbólico de zero é zero. Tá certo? Entendido aí? Entendi, tá? E outra coisa, qual é o gráfico, então, qual é o gráfico do arco seno hiperbólico?
pela geometria, né, pelas propriedades de reflexão, em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, que relacionam o gráfico de uma função com o gráfico da sua inversa, tá? Quem é o gráfico do arco semihiperbólico? Opa. Obrigado. E é x, consegue? Então, o gráfico do arco semihiperbólico tem que ser um negócio assim. Tá? Tá bom? Esse é o gráfico de quem? Do arco semihiperbólico. E não esquecendo que tem as propriedades. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito do arco semihiperbólico de x? É mais infinito também. Por quê? Por causa do comportamento, tá, correspondente no seno hiperbólico. Agora vamos à derivada. O arco semihiperbólico será uma função diferenciável. Por quê? Por conta do teorema da função inversa. Vamos lembrar aqui o teorema da função inversa. Olha a gravação aí, meu caro. Então veja. Ó. Vamos lá. Teorema da função inversa. Lembrar aqui. R. Aí eu tenho dois intervalos I. Intervalo I. E aqui do outro lado, intervalo J. Aí eu tenho daqui uma função f contínua e invertível, contínua e invertível. Então, se a f está de I para J, a f é menos 1, está de J para I. De modo que se eu pego um x em J, eu calculo f a menos 1 de x, f a menos 1 de x está onde? Em I. Aí o teorema da função inversa, lembrando mais uma vez, diz o seguinte: sejam I e J intervalos, sejam I e J contido em R intervalos, f de I em J uma função contínua e invertível, e x um número real em J. Em J. O teorema da função inversa diz o seguinte: se a função f é diferenciável em f a menos 1 de x, ou seja, se a função f tem derivada em f a menos 1 de x, então, olhando dessa maneira, fica até fácil memorizar esse teorema. Então, a f a menos 1, falta mais uma hipótese, se a função f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é um número real diferente de zero, então a função f a menos 1, a inversa da f, ela é diferenciável em x
e a fórmula.